oficialmente aqui começando, gostaria de me apresentar. Eu sou a Marilda, faço parte da equipe da DEAP, da Célula de Apoio à Permanência Pedagógica. Estou representando aqui a equipe de pedagogos e psicólogos que atuam nesta área que preparam, planejam várias atividades no decorrer do semestre para vocês. Essa é uma delas. E nós estamos muito felizes, né, de ter tido essa iniciativa, né, essa proposta, esse aceite da professora Paula Tiba, que eu já vou apresentar melhor para vocês. Nossas ações aqui, elas acabam tendo sempre duas grandes frentes de atuação. A primeira está relacionada a processos de aprendizagem e a outra relacionada à construção de carreira. Então, para isso, temos oferecido atividades coletivas, como oficinas, disciplinas, rodas de conversa, os webinários, e atividades individuais, como os atendimentos. Então, muitas vezes, os alunos participam das atividades, né, ou precisam de uma atenção mais específica, mais atualizada, mais especializada, né, ou ainda não sentem a vontade para poder se colocar nas atividades coletivas. Temos também essa outra modalidade de atendimento, que eu já deixo aqui no chat para vocês também mais informações, e o contato para vocês poderem solicitar esse tipo de atendimento. Então, gostaria de também lembrá-los que o semestre está acabando, né? Estamos em maio, talvez alguns aqui já estejam na contagem regressiva para a finalização do semestre, mas ainda tem um tempinho aí, ainda tem prova P2, P3, pelo menos para a graduação, mas gostaria de convidá-los a dar uma olhadinha na nossa programação das demais atividades. Ainda temos muitas coisas programadas para esse semestre, como outros webinários e mais oficinas aí sobre como estudar. Então, fica aqui o convite para vocês poderem participar, divulgar para os colegas. Então, essa é uma forma bem importante também da gente poder divulgar nosso trabalho, é reforçar aqui o convite para vocês. São atividades extracurriculares, mas que nós fornecemos o certificado. Então, para hoje, por exemplo, não se preocupem com lista de presença, a lista de presença será gerada pelo próprio Google Meet, e nós daremos, então, atestaremos frequência para as pessoas que participaram, e daqui uma semana esse certificado estará pronto para vocês poderem fazer o download da atividade realizada, ok? Pessoal, então, hoje a nossa temática é, né, como a neurociência pode ajudar nos estudos. Então, eu gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, que eu tive aí um grande prazer de conhecê-la numa atividade que fizemos em grupo, né, em conjunto pela USP. Então, é a professora Paula Tiba, ela possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp 2001, mestrado e doutorado em Psicobiologia pela mesma instituição, com período sanduíche na Universidade de Groningen, na Holanda. Tem experiência nas áreas de Fisiologia e Neurociências, atuando principalmente nos seguintes temas: sono, estresse e memória. Desde 2010, é professora associada do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC, onde atuou como coordenadora do bacharelado em Neurociência entre 2013 e 2016 e pró-reitora de graduação entre 2016 e 2021. Então, agradeço novamente à professora Paula pelo aceite, pelo interesse em contribuir aqui conosco. Fiquem à vontade para participar por meio do chat. A gente sempre reserva um tempo mais ao final para as discussões, mas o espaço é justamente para isso, né? Para compartilhar experiências, trocar ideias, e que essas informações sejam úteis e possam fortalecer aí a vida acadêmica de vocês. Então, gostaria de passar a palavra à professora Paula. Seja muito bem-vinda, Paula Tiba. Obrigada, Marilda. Obrigada pelo convite. Como a Marilda falou, a gente se conheceu num trabalho em grupo, né? Então, gente, não é só na graduação que tem trabalho em grupo, não, sabe? Essa coisa de trabalho em grupo persegue a gente, pelo menos nessa área mais acadêmica, é quase inevitável, e aí a gente desenvolve um trabalho juntas. E ela me contou um pouquinho, né, do setor aí da Unicamp que ela trabalha, eu acho muito importante, é super
rico ter esse tipo de serviço, né, para os estudantes poderem se guiar, assim como esse tipo de palestra, que a gente pode trazer um pouquinho de evidência científica que pode ajudar vocês no dia a dia, não só acadêmico, mas eu acho que no dia a dia de forma geral, né? Eu vou compartilhar uns slides aqui com vocês. Deixa eu ver se eu coloco na apresentação. Será? Estão vendo? Sim? Sim, Tá. aqui, Paula. Então, vamos lá. Fiquem à vontade se vocês quiserem me interromper, pode me chamar no chat ou mesmo ligar o microfone, tá, gente? Fiquem à vontade. Bom, eu sou da área de neurociência, lá da UFABC, eu não sei quantos de vocês conhecem a universidade, a gente está aqui em Santo André, em São Bernardo, que é a grande região metropolitana perto de São Paulo. O campus de São Bernardo é o que, de fato, hospeda a neurociência, mas a gente tem atividades nos dois campos, porque Santo André e São Bernardo são bem pertinho, apesar de serem cidades diferentes. E a gente criou, né, aqui na UFABC, o primeiro bacharelado em neurociência do Brasil. A gente não é mais o único, agora a gente tem um bacharelado em neurociência na PUC, do Rio de Janeiro, mas a gente é o primeiro, né? E a UFABC é uma universidade que tem todo um caráter interdisciplinar, então quem quiser conhecer mais sobre a universidade depois também pode perguntar sobre isso, tá? Então, o que eu vou falar para vocês é sobre... Opa! Assim vai? Assim vai? Não. Ele tá querendo me... Tá. O que eu quero contar um pouquinho para vocês é uma história que não começa com a neurociência, na verdade, né? É uma intersecção de várias áreas, que vem principalmente da psicologia e da pedagogia. Eu vou dar alguns exemplos de estudos que foram feitos na psicologia, e que a neurociência, mais recentemente, traz um pouquinho mais de evidências para a gente rechear esse conhecimento que hoje a gente chama de neuroeducação, né? Então, essa junção dessas grandes áreas, psicologia, pedagogia e neurociência, criam essa nova área de estudo, que é a neurociência. Então, já deixo um disclaimer aqui, né? Na verdade, a neurociência não vem resolver todos os problemas, ela vem somar um pouquinho de conhecimento a esses outros conhecimentos mais antigos que estão aí, desde a psicologia e da pedagogia. Então, eu pergunto para vocês, e aí se vocês quiserem, podem me responder aí no chat, como vocês costumam estudar normalmente? Pode ser mais de uma delas, né? Então, tem muita gente que lê ou relê um material, como livro ou caderno, faz um grifo nesse texto. Tem gente que faz resumo ou faz mapas conceituais. Tem gente que faz e responde quizzes ou sozinho ou com colegas, né? Então, não precisa todo mundo responder, mas pensem um pouquinho nos formatos que vocês utilizam para fazer, para o estudo de vocês, e o que eles têm de diferença, né? Então, tem gente aqui respondendo, falando que grifa, faz resumo, gente que faz mapa e faz a leitura, um pouquinho de tudo. Legal, então tem várias formas mesmo da gente poder fazer, estudar, né? Flashcards com repetições passadas. O Júlio já está antecipando parte do que eu vou falar aqui na palestra. Alguém levantou a mão? Sim, a Emanuela levantou. Pode falar, Emanuela. Pode falar, Emanuela. Eu tenho, nos estudos, eu tenho que fazer essa parte de leitura e escrita. Eu também sublinho, mas eu tenho que já ir lendo e escrevendo, se as minhas ideias fossem muito rápidas. Aí, se eu não ler, eu escrevo, depois lembro do que eu escrevi, mas os pensamentos não escrita. Toda a vida, se é lendo e escrevendo, eu faço muita coisa, mas ler tudo, depois voltar, não dá certo. Tá, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, Manuela. Obrigada pela sua contribuição. Então, de fato, não tem uma forma só, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas a gente tem levantamentos feitos no mundo todo, que a maior parte dos estudantes da leitura e da releitura, né? São alguns que usam resumos, poucos que usam quizzes e outras formas de se autotestar. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente pode
trazer evidências científicas de qual dessas técnicas seria mais adequada, tá? Como eu falei, então, a neurociência ela não está revolucionando tudo, né? Ela está, na verdade, somando a vários estudos que já eram feitos na psicologia e na pedagogia. O Ebbinghaus, ele era um psicólogo que foi um pioneiro em trazer evidências científicas de como que a gente poderia estudar processos cognitivos complexos como a memória, como a aprendizagem e como que o esquecimento acontece ao longo do tempo, né? Veja que parece fácil a gente estudar esse tipo de coisa, mas é muito difícil, por exemplo, se eu pedir para vocês, se eu der uma lista de palavras para vocês decorarem e pedir daqui a um pouquinho para vocês lembrarem essa lista de palavras, a experiência prévia de vocês, individual, com cada uma das palavras dessa lista, pode interferir na forma como vocês vão lembrar dessas palavras, né? Então, se eu falar uma palavra gato e você tem um gato, talvez seja mais fácil você lembrar dessa palavra no meio de várias outras, por exemplo. Então, é muito difícil a gente excluir a experiência prévia do indivíduo quando a gente vai fazer testes de memória de forma científica, né? E aí ele teve uma sacada bastante interessante, que foi, ele é alemão, né? Era alemão, que foi utilizar sílabas sem sentido. Então, são sempre sílabas de 3 letras. Então, por exemplo, aqui, MUP, RIP, BAP, sílabas que não fazem sentido na língua alemã, e na nossa também a gente poderia fazer algo equivalente, e colocava para as pessoas decorarem, estudarem listas. Então, não tem como a experiência prévia do indivíduo interferir nesse tipo de experimento, porque a pessoa não conhece essas sílabas, elas não fazem sentido naquela língua, certo? Então, através desses estudos, então, imaginem que ele dava uma lista de palavras para as pessoas e pedia para elas irem lendo e estudando. E depois de um tempo, pede para recuperar quais sílabas você se lembra, né? Então, esse é um primeiro resultado que ele obteve, que, de novo, parece bastante óbvio, e vocês vão falar, eu já sabia disso, né? Mas a gente não tinha nenhuma demonstração científica até esse momento. Então, quanto maior o tamanho da lista, né? Então, está demonstrado aqui, né? A extensão, 36 sílabas, a pessoa tinha que ler mais ou menos para conseguir lembrar. Então, se for uma lista de 7 sílabas, a pessoa podia ler uma vez só, gastar 3 segundos na lista e conseguir recuperar, né? Trazer de volta aquelas sílabas que ela estudou. Já uma lista muito extensa, de 36 itens, por exemplo, a pessoa tinha que ler 55 vezes, gastar 792 segundos nessa lista para poder depois recuperar essa lista. Óbvio, né? Quanto mais coisa a gente tem para estudar, mais tempo a gente demora estudando. Óbvio, mas é a primeira vez que foi demonstrado isso de forma científica e com método científico adequado. Outra coisa que o Ebbinghaus demonstrou, e isso faz bastante tempo já, é uma curva de esquecimento, né? Então, a gente conhece classicamente como a curva de esquecimento do Ebbinghaus, porque depois que essas pessoas ensaiavam essas listas de sílabas sem sentido, ele dava um tempo e pedia para a pessoa lembrar. Então, se a gente faz imediatamente, então aqui nesse primeiro ponto, né? A pessoa acabou de ler as listas e eu peço para ela recupera 100% do que ela acabou de ler. É mais fácil, certo? Agora, se vai passando o tempo, e aqui a gente está, por exemplo, por volta de 1 ou 2 dias, 5, 6 dias, 31 dias, a gente recupera, olha só, entre 20% e 30%, que é um esquecimento natural. Nossa, Paula, mas assim, eu estou estudando aqui na graduação, na universidade, eu quero lembrar por mais tempo tudo que eu estou estudando, não só por 31 dias, né? Eu quero lembrar mais do que 20%, 30%, eu quero lembrar mais do que isso. E, de fato, todas as coisas que eu estudei na minha vida, eu lembro por mais tempo do que 31 dias. Não sei se todas, mas a grande maioria delas, né? Então, o Ebbinghaus já tinha demonstrado que a gente esquece com o passar do tempo, e tem algumas evidências agora um pouco mais recentes que vão mostrar para a gente formas de a gente lembrar isso por mais tempo, não perder tudo por volta de 30, 31 dias, né? Então, aqui, um experimento um pouquinho mais recente, que vai dizer, se eu estudar, aqui nesse caso eram listas de palavras, não sílabas sem sentido, mas a lógica é a mesma, tá? Se eu fizer um estudo, né, de uma lista de palavras e testar no mesmo dia, eu vou lembrar 80% mais ou menos daquela lista. Se eu testar uma semana depois, eu vou lembrar bem menos, ó, 30%, mais ou menos o que o Ebbinghaus já tinha demonstrado ali, tá? Esse tipo de decaimento acontecia nesse experimento aqui com pessoas que, na verdade, estavam só relendo o material para estudar. Então, eram apresentadas as sílabas de palavra, depois a pessoa só relia para poder estudar. E uma semana depois só sobrava 30% daquela lista.
Se, na verdade, a gente muda a estratégia, que eu já vou falar qual é, né? De novo, né? Testando no mesmo dia não faz tanta diferença. A pessoa vai lembrar entre 70% e 80%. Agora, olha o que acontece uma semana depois. Já está lá por volta de 60%. E qual que era a estratégia utilizada aqui nesse caso? Fazer testes. Tá? Então, uma comparação entre reler o material para estudar ou fazer testes para estudar. A gente passa de uma retenção uma semana depois de 30% para em torno de 60%. Então, já explica um pouquinho por que tudo que vocês estudaram na vida de vocês, ou a grande parte do que vocês estudaram na vida de vocês, na verdade, sobrou mais do que 30%, né? Pelo menos uns 60% deve ter sobrado. Por quê? Justamente, Rodrigo, porque a gente foi testado, fazendo provas, por exemplo, certo? Então, eu quero que vocês já comecem a entender aqui que o teste, ou mesmo uma prova, ela também é parte do aprendizado, e não só uma forma de avaliação. Então, vejam o teste, vejam esse tipo de desafio como algo que está ajudando vocês, na verdade, a consolidar, a reter aquele material que vocês estão estudando, tá? E ao longo da palestra, eu acho que eu vou convencer vocês um pouquinho mais disso. Então, é aquela curva de esquecimento clássica do Ebbinghaus, né? Então, aqui, se a gente faz um teste só, né? No caso do Ebbinghaus, não tinha teste, ele só estava decaindo ao longo do tempo, tendo estudado só uma vez. Se a gente faz um teste, olha só o que acontece. De 80% em um ano, a gente vai caindo, ó, em 5 anos, talvez você esqueça tudo, se você fez um teste só. Olha se você faz 2, ou se você faz 3, ou se você faz mais de 4 testes, você tem lá por volta de 70% de retenção depois de 6 anos. Quantas vezes a gente foi testado sobre o conhecimento que a gente aprendeu na escola, né? Todas as provas da escola, o vestibular. Então, tudo isso foi sendo testado. Então, além das formas de estudo que vocês fizeram individualmente, resumo, relendo, grifando, quizzes, vocês foram testados. E isso provavelmente é o que explica a gente não ter uma curva de esquecimento que sobra 30%. Na verdade, a gente tem ali 80%, 70% durando pelo menos 6 anos, que é o que esse experimento aqui demonstrou. E muito provavelmente por muito mais tempo, certo? E aí eu pergunto agora para vocês, e a frequência de estudo? Vocês estudam todo dia? Todo dia um pouquinho? Ou o material que vocês viram naquele dia, vocês estudam quando chegam em casa? Ou só na véspera da prova? Ou só no final de semana, que é quando tem mais tempo para se dedicar àquele material? E aí? Depende do tempo, né? Todo dia um pouquinho, no final de semana é mais complicado, às vezes a pessoa usa o final de semana para estudar, às vezes o final de semana está dominado por outras coisas que a gente tem que fazer em casa, né? Ou viagens, enfim. Geralmente na véspera, prefiro não responder. Pois é, eu sei que, né, na prática, né, e os trabalhos têm mostrado isso também no mundo inteiro, a gente tem um padrão de que a maior parte das pessoas estuda na véspera da prova, né? Ela não estuda de forma espaçada. Isso em média, tá, gente? Mas é o que os estudos mostram no mundo todo, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês um outro experimento, esse um pouco mais recente também, que mostra isso, né? Então, de novo, listas de palavras, tá? Como um exemplo de tarefa que a gente pode fazer, certo? Aqui, se a gente faz um teste imediato, coloca a pessoa para estudar a lista de palavras, ela testa só uma vez, ela vai lembrar 45%. Tá? Se eu coloco a pessoa para estudar, agora fica estudando bastante, mas tudo no mesmo dia. Sobe um pouquinho, vai lá por volta de 50%, 50%. Se ela estuda no mesmo dia, né, mas um pouquinho só, com espaço, não faz tanta diferença. Ela vai lembrar a mesma coisa, por volta de 50%, tá? Agora, e se eu fizer isso de forma espaçada, tá? Então, ó, uma semana depois, a pessoa só estudou uma vez, tá lá, 40% ela vai lembrar só. Se ela estudou bastante, mas de forma massiva, e o que eu estou chamando de massiva aqui é o típico véspera da prova. Você pega todo o conteúdo do semestre, bimestre, vai depender do formato, e estuda na véspera da prova, uma vez só. Olha lá, 40% você lembra, tá? Agora, se você estuda de forma distribuída, uma semana depois, você tem lá o conteúdo retido por mais tempo, certo? Então, lá por volta de 50%. Comparando aqui quanto vai durar uma semana depois, faz muito mais sentido a gente estudar de forma distribuída do que de forma concentrada, certo? Eu já passo a palavra para você de novo, Manuela, mas alguém tinha me perguntado aqui.
se os testes também envolvem exercícios não avaliativos. O que eu estou chamando de teste pode ou não ser avaliativo. Qual que é a diferença? Dependendo do teste, se ele for avaliativo, ele pode induzir uma ansiedade na pessoa que está sendo testada. E essa ansiedade pode ser prejudicial, tá? Então, o ideal é que a gente faça bastante testes, mais como forma de formação, então testes formativos, e de vez em quando a gente faça o avaliativo. Se a gente está acostumado a fazer bastante teste, quando esse teste é avaliativo, ele também tende a reduzir a ansiedade que a gente tem na véspera da prova, por exemplo, tá? E tinha uma outra pergunta aqui também, que era sobre fazer bastante artigos. Não sei se a Manuela levantou a mão, que era isso que você quer perguntar. Pode falar, Manuela, e aí depois eu explico de novo, Rodrigo, para a sua pergunta. Não só a questão do artigo, mas, tipo, eu, no caso, estou fazendo um doutorado, né? Estou fazendo a tese. E aí eu leio muito, mas às vezes, por exemplo, se são por tópicos, são tópicos diferentes, aí são textos, a gente escreve, aí tem que fazer outra coisa. Como é que fica essa questão de memorizar? Porque a gente não tem que saber sobre o todo depois, né? E aí tem uma forma mais fácil da gente conseguir absorver mais tempo os conteúdos que a gente vai lendo, porque é muita coisa. A gente vai, é uma bateria de textos que a gente tem que ler e sintetizar, ou mesmo tirar coisas novas daquele texto, né? As interpretações que faz, que no caso eu sou da área de humanas, né? Ciências sociais. E aí, como é que ficaria nesses casos? Eu vou voltar a responder a sua pergunta um pouquinho mais para frente, porque eu acho que dá para dar o exemplo melhor depois que eu explicar por que a gente acredita que isso acontece, tá? Se eu não te responder, você me lembra, tá bom? Deixa eu explicar então de novo, Rodrigo, essa parte do massivo e do distribuído. É mais difícil explicar no teste imediato, né? Porque é tudo no mesmo dia. Então, você aprende no dia e é testado no mesmo dia. Então, não faz muita diferença se você estuda um monte ou se você dá uns intervalinhos, se você vai ser testado no mesmo dia. Então, fica aqui por volta de 50%, tá? Agora, se você vai ser testado só uma semana depois, e você faz uma vez só, né? Estudou só uma vez, ou seja, só assistiu a aula e não fez nenhum teste, não praticou, não estudou de novo, tá? Agora, se você faz de forma massiva, ou seja, na véspera da prova, tá? Tá lá por volta de 40%. Se você fez de forma distribuída, então é ao longo de uma semana, né? Desde o dia que você aprendeu até o dia da prova, foi fazendo de pouquinho em pouquinho até o dia do teste. Aí você tem uma retenção muito maior. Deu para entender, Rodrigo? Ficou claro agora? Beleza. O Ebbinghaus também já tinha mostrado isso lá naquela ideia da sílaba sem sentido dele lá, né? Então, se você faz a pessoa ensaiar, né, e decorar aquela lista de sílabas sem sentido de forma distribuída, então, ao longo de 6 dias, tá? Então, quantas vezes a pessoa tinha que ler cada dia para ela conseguir lembrar de toda a lista que ela estava estudando? Então, no primeiro dia, ela tinha que ler 16 vezes a lista para ela conseguir lembrar de tudo. No segundo dia, 11. Até que no sexto dia, em média, uma leitura de 2 vezes, a pessoa já conseguia lembrar tudo. Então, olha que interessante, né? Ao longo dos dias, como você foi retendo aquela memória, você vai lendo menos vezes para conseguir lembrar tudo. Agora, se você fizer isso de forma concentrada, ou seja, ao longo de 2 dias, em um dia você tem que ler 68 vezes em média, tá? E no segundo dia, 7 vezes. Olha só a diferença, né? Nesse caso aqui, a gente leu no total 45 vezes. Nesse outro caso aqui, a gente teve que ler 76 vezes. Então, quando você faz de forma concentrada ou massiva, né, que estava no outro estudo, a gente tem que fazer mais vezes para conseguir ter o mesmo desempenho. Enquanto que se a gente vai fazendo de forma distribuída, isso fica mais leve e, ao mesmo tempo, a gente tem no total que estudar menos vezes, tá? Opa, e por que será que isso acontece, né? Por que distribuir ao longo de vários dias é melhor do que fazer de forma concentrada? Porque ao longo de vários dias, o que a gente faz? A gente descansa e a gente dorme. E essa questão da importância do sono para a consolidação de memória já estava sendo mostrada já desde 100 anos atrás, a gente já tinha evidência sobre isso. Esse aqui é um dos primeiros estudos que mostrou a importância do sono para a memória. Então, é a curva de esquecimento típica lá do Ebbinghaus, com dois sujeitos. Aqui a gente tinha um N de experimental de 2 sujeitos só que foram testados, que são os próprios pesquisadores. Eles testaram neles mesmos, tá?
Sílabas sem sentido, mesma lógica do Ebbinghaus, tá? Se você fica acordado, então estudou a sílaba sem sentido e fica acordado, depois de algumas horas, 8 horas, você já esqueceu quase tudo. Sobrou 10% aqui das sílabas que você aprendeu. Parecido com o que o Ebbinghaus já tinha mostrado. Né? Isso aconteceu para os dois sujeitos. Se você dorme, então depois que você aprendeu essas sílabas, você dorme, olha só o que acontece. Você já retém aí por volta de 60%. E isso parece durar pelo menos até onde eles avaliaram ali, que é dentro do mesmo dia, do mesmo período. E aí tem muitos outros estudos, isso faz 100 anos que foi demonstrado, mas até hoje a gente tem mais e mais demonstrações de como o sono é importante para que a gente mantenha essas memórias. Então, provavelmente, essa prática distribuída está justificada por conta do sono que a gente vai tendo ao longo de vários dias. Né? E cada vez que a gente é exposto àquele conteúdo, o sono vai ajudando a integrar esse conteúdo e a consolidar essa memória junto com as demais que a gente já tem, tá? Então, para vocês entenderem como que isso funciona, né, como que a gente explica a formação das memórias, vamos dividir aqui de forma didática, né, em algumas etapas. Né? Então, a gente tem um momento que eu vou chamar aqui de aquisição, que é o momento que eu estou tendo o primeiro contato mesmo. Então, estou tendo contato com aquele conteúdo. Seria uma aula, por exemplo. Ou hoje, agora, a palestra que eu estou dando para vocês, é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar algumas coisas aqui. Então, vocês estão adquirindo essa informação, tá? Depois dessa aquisição, a gente vai começar a formar essas memórias nesse processo que eu vou chamar aqui de consolidação. Vocês vão ver também a retenção dessas memórias, tá? Que vai acontecendo ao longo do dia, mas acontece principalmente durante o sono, tá? Quando a gente dorme, essas memórias vão ser reverberadas e consolidadas. E o momento que a gente é testado, pode ser na prova, ou pode ser num teste, onde eu estou estudando, eu estou lembrando, eu estou evocando essa memória que foi consolidada. Tá? Então, essas fases diferentes da memória são importantes para a gente entender parte do raciocínio que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Pois é, Rodrigo, instrumentos musicais também é memória, né? Quando a gente aprende a tocar um instrumento musical, quando a gente treina um instrumento musical, a gente também está exercitando memória. É um tipo de memória específica que a gente chama de memória de procedimento. Diferente dessas que eu estava falando agora, que são, em geral, memórias declarativas, mas funciona para as de procedimento também. Né? Então, o sono também é importante para consolidar as memórias de procedimento. Espera aí que já tem um monte de gente perguntando aqui. Seria bom reler a memória estudada no dia antes de dormir, então? Cochilar na hora do almoço ajuda a memorizar? Vou responder as duas perguntas ao mesmo tempo. Não significa que a gente precisa dormir imediatamente depois daquilo que a gente estudou, tá? Tem alguns estudos falando que o cochilo pode ajudar a reter alguma coisa que você acabou de estudar, mas isso, em geral, é em ambientes de laboratório, em algo muito irreal para o nosso dia a dia, né? Se você fizer estudar a lista de palavras, botar o cara para dormir um cochilinho depois do almoço e testar a lista de palavras depois, o cara que dormiu vai melhor que o outro. Que é mais ou menos aquilo que foi mostrado há 100 anos atrás. Mas não precisa ser assim, porque uma noite de sono, horas depois daquele conteúdo que você aprendeu, vai ter o mesmo efeito, tá? Então, se eu estudar de manhã e for dormir só à noite, dormir bem, adequado, e for testar amanhã, dá o mesmo efeito do que se eu tiver um cochilinho à tarde. Qual que é o problema? Se esse cochilinho da tarde atrapalhar o meu sono da noite, é melhor não fazer. Porque daí ele pode te ajudar naquilo, mas ele vai te atrapalhar o sono noturno, que é o mais importante para todas as outras coisas do nosso organismo, certo? Então, cochilar não é ruim, mas se ele atrapalhar só à noite, que tá tudo certo, tá? Do mesmo jeito antes de dormir. Então, não adianta ficar estudando ferozmente antes de dormir, se aquilo vai te atrapalhar o sono. Você pode estudar no horário normal do seu dia e dormir normal depois, como você dormiria tranquilamente, tá? Abrão, eu acho que eu vou responder isso ao longo da palestra, senão você me chama de novo depois, tá? Se dá para a gente explicar pelos sistemas neurais. Então, pensando primeiro nessa fase da aquisição, né, que é o momento que a gente está tendo contato com a informação pela primeira vez. Claro que a gente tem coisas que são adquiridas sem nem... Às vezes você está na rua, na academia, passou em algum lugar e fica tocando uma música que você nem conhecia, daqui a pouco você lembra daquela música, então você nem estava prestando atenção e tal, e aquilo entrou de alguma forma. Existe alguma codificação
de memória sem esforço, mas a grande maioria delas depende sim de um esforço e depende de atenção. Então, muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, entra e sai, né? Eu já vou mostrar entra onde e sai aonde, mas você nem se dá conta, certo? Agora, quando você coloca um esforço, coloca atenção, faz uma prática, um ensaio, né? Isso vai ajudar aquele material a ser adquirido. Então, eu vou dar um exemplo de como a atenção é importante para a gente adquirir as memórias. Aqui não é um exemplo de memória especificamente, vai ser um exemplo de atenção, de como é importante focar a sua atenção na tarefa que você está fazendo, mas a lógica funciona para tudo, tá? Rapidinho, antes de falar da atenção, vou falar um pouquinho da motivação e da emoção. De fato, para você adquirir a informação, quanto mais aquilo for motivador para você, também mais fácil isso ser adquirido e posteriormente consolidado. Se a gente não tem motivação nenhuma, isso não vai entrar. Essa é um chamado curva em U invertido, clássico quando a gente fala sobre nível de alerta, de estresse, de motivação, de emoção, todas elas poderiam ser substituídas aqui no eixo X, em função do desempenho. O que isso está mostrando aqui? Se eu tiver um alerta muito baixo, uma motivação muito baixa, meu desempenho vai ser baixo. Então, se aquilo que eu estou tendo que estudar, eu não gosto, é chato, não tem motivação nenhuma para fazer, é mais difícil mesmo que a gente consiga ter um desempenho adequado. Por outro lado, se meu alerta estiver muito, muito, muito alta, ou seja, se eu estiver muito ansioso, muito excitado, isso também tende a diminuir o meu desempenho. Todo mundo já passou por isso, que é o branco da prova, né? Você estudou, você sabe aquele conteúdo, na hora de fazer a prova você está tão nervoso que a informação não vem. Então, um nível de alerta muito elevado também vai diminuir o seu desempenho. Ou seja, a gente precisa de um nível de alerta, de motivação ótimo, para que a gente tenha um desempenho ótimo. Então, é alguma coisa no meio do caminho. E aí vocês vão me perguntar, tá, então as coisas que são chatas eu tenho que estudar, mesmo sendo chata, eu nunca vou aprender? Eu queria que vocês se perguntassem, será que a motivação para estudar algo que vocês não gostam é causa ou é consequência? Né? Será que quando você entende aquilo que você está estudando, automaticamente a motivação não sobe um pouquinho mais? Ou, quando você gosta daquilo, mas está difícil, e essa dificuldade te desafia, será que isso também não te motiva a estudar mais? Então é isso, a gente tem que trabalhar essa motivação para a gente sair aqui dessa parte xoxa e passar aqui para essa parte do meio, onde a gente tem um desempenho mais adequado, tá? Beatriz está perguntando se... acho que eu não entendi a sua pergunta. Quando você está empreendendo algo, acho que é pela primeira vez, e precisa ir bem naquela matéria de primeira. Já ouvi dizer que precisamos ter um número de falhas para criar um repertório. Quando não se tem esse tempo, precisa aprender rápido. Eu não sei se é a questão da falha, eu acho que é a questão do teste, de você estudar. Eu acho que se você vai ser testado rapidamente, você não tem o tempo para fazer essa prática de estudo distribuída, você pode fazer a prática massiva, mas como a gente tinha visto anteriormente, isso vai ter que te fazer estudar mais. Você vai estudar mais vezes para conseguir ter o mesmo desempenho se você fizer de forma concentrada. E pode ser que depois daquela prova você esqueça tudo, tá? E aí, a questão da atenção. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, vamos ver se vai funcionar. E a instrução é a seguinte, vão ter jogadores de basquete aqui, e você vai contar quantas vezes os jogadores de branco passam a bola entre si, tá? Que são as pessoas que estão vestidas. Conseguiram contar quantos passes? 15? Acertaram? Quem conseguiu chegar no 15? 13, 14, 15. E vocês viram o gorila? Que gorila? Que gorila? Olha o gorila ali.
qualquer coisa, né? Passou um gorila gigante. Eu prometo que a segunda parte do vídeo é a mesma que a primeira. Depois, se vocês quiserem procurar no YouTube, o gorila passa da primeira vez. E a gente não vê o gorila. Por que a gente não vê o gorila? Porque a gente está focado numa tarefa específica, que foi a instrução que eu dei para vocês, que era para olhar para os passes dos jogadores de branco, né? E por que eu estou falando isso? Se vocês estiverem fazendo algo sem atenção, a probabilidade daquela informação não entrar é enorme. De você não trazer a informação correta ou não conseguir consolidar corretamente aquele conteúdo que você está estudando. Então, essa ilusão que a gente tem de multitarefas, eu consigo estudar enquanto eu estou mexendo no celular, enquanto eu estou respondendo mensagens, não é bem assim. Professora, mas eu gosto de estudar ouvindo música. Tudo bem, desde que você não fique parando para cantar a música no meio. Se a música for um ruído de fundo que não te chama a atenção, ou seja, se ela não for esse gorila, não vai te atrapalhar, certo? Se ela estiver ali e você não estiver realmente dando atenção para a música, ela não vai te atrapalhar. Agora, outras coisas que parece que a gente consegue fazer ao mesmo tempo, mas a gente não consegue, estão te atrapalhando porque você não está colocando a atenção devida naquilo, na tarefa que você está fazendo, no caso, estudar, por exemplo, certo? Isso acontece muito provavelmente porque todas as informações que a gente está recebendo no nosso cérebro, né, que vem aqui do que eu estou chamando de memória sensorial, então a partir do sistema visual, do sistema auditivo, até do olfativo, né, tudo isso está chegando aqui, está sendo processado pelos meus sentidos, mas eu não tomo consciência daquilo a não ser que eu dê atenção, certo? Então agora a gente não está todo mundo no mesmo ambiente, está cada um aí na sua casa, mas talvez você tenha da rua, ou alguém que está andando na sua casa, lavando louça, você não estava prestando atenção nisso até agora. Mas porque eu falei, você passou a prestar atenção. Então, os seus sentidos estavam recebendo essas informações. Só que porque você não estava dando atenção, isso entra e sai, né? Foi o que eu falei do entra e sai, tá? Ou a etiqueta da roupa, você não estava prestando atenção na etiqueta da roupa, agora que eu falei para vocês, falou, puxa, tem uma etiqueta da roupa aqui que me incomoda de fato, que eu não presto atenção. Se eu não der atenção para aquilo, isso não entra. Tá? E o que é chamado, o que eu estou chamando de entrar aqui, é um modelo antigo, na verdade, hoje a gente sabe que não é exatamente assim, mas foi um dos primeiros modelos que tentaram explicar como que aquela informação que eu estou tomando contato pela primeira vez e está aqui na minha memória, vai para a minha memória de longo prazo, né? Então, primeiro eu preciso dessa atenção. Se eu não der atenção, nem na memória de curto prazo entra, tá? Agora, para ficar durando na memória de curto prazo, a gente precisa reverberar a informação, né? Então, hoje em dia a gente não faz mais isso, eu acabo entregando a idade, dar esse exemplo, mas se alguém te fala o número de telefone, né, e você tem que decorar, você tem que ficar repetindo, senão você não consegue. Hoje em dia a gente passa um pouco por isso, por essas checagens de dois passos de checagem, né? Você vai fazer login em algum site, ele fala assim, te mandei um e-mail com um código, aí o código de 6 números lá, aí você tem que pegar aqueles 6 números, que ou vai para o seu e-mail, ou vai para o seu celular, e você tem que digitar. Então, você reverbera ele rapidinho, para você conseguir lembrar. Como você vai usar ele naquele momento? Não vai precisar daquilo mais para frente. Depois da memória de curto prazo, ele vai embora, se decai, e não precisa guardar na memória de longo prazo. Agora, quanto mais eu reverbero, e é o que eu estou chamando de reverberar aqui, vocês podem entender como estudar, das diferentes formas que a gente está falando, isso pode ir para a memória de curto prazo. Mas memória de curto prazo não é permanente. Da memória de curto prazo também pode sair, também pode esquecer. Certo? Então, se a gente entra em contato com aquele conteúdo da memória de longo prazo mais vezes, a chance de decair é menor. Se eu nunca mais entro em contato com aquilo, pode ser que isso se perca mesmo. Coisas que a gente estudou lá na escola, né? Que a gente até sabia quando prestou o vestibular, mas agora eu já esqueci, porque eu não entrei mais em contato com aquilo, provavelmente é algo que aconteceu nesse sentido. Tá? Como eu falei, esse é um modelo bem simplificado, a gente sabe que tem várias coisas que não são bem assim hoje, mas ele ajuda a gente a entender um pouquinho do funcionamento, né, dessa parte da aquisição da memória, como eu estava falando para vocês. A memória de curto prazo, na verdade, evoluiu. Hoje em dia a gente tem outras definições mais complexas sobre isso, né, e a gente pode chamar agora de memória de trabalho ou também memória operacional. O que é essa memória de curto prazo, então? Nessa memória de curto prazo, eu não preciso só reverberar uma informação, eu preciso, às vezes, manipular essa informação de formas diferentes, né? Então, para isso, é como se eu tivesse aqui um executivo central, como se fosse um maestro da orquestra,
forma espacial. Então, às vezes, eu tenho informações que estão em lugares diferentes do espaço, eu preciso ver isso. A alça fonológica, se eu tiver que ouvir e seguir alguma instrução para aquilo que eu estou fazendo no momento. O que eu estou chamando aqui de retentor episódico ou buffer episódico, vocês também vão ver, que na verdade incorpora informações da memória visual, da memória episódica, né, que vem da minha memória mais antiga, e também da linguagem, né? Essa alça fonológica não funciona se eu não tiver uma língua, se aquela informação não está numa língua que eu compreendo. Então, tudo isso precisa funcionar ao mesmo tempo de forma orquestrada para que eu consiga manipular a informação nessa chamada memória de curto prazo. Não precisa, eu sei que ficou complexo agora, mas não precisa entrar em detalhes aqui, mas tudo isso para dizer para vocês que enquanto eu estou adquirindo a informação, eu estou manipulando essa informação. Eu estou ouvindo o que a pessoa está me dizendo. Às vezes eu estou lendo os slides e acompanhando aonde a pessoa está apontando no slide, né? Quando ela fala uma coisa que tem a ver com algo que eu lembro da minha própria experiência, eu estou trazendo isso ao mesmo tempo, certo? Então, esse momento da aquisição da memória, ele não é um momento passivo. Não é um momento onde as coisas estão só entrando. Eu estou manipulando essas informações. Eu só consigo manipular essas informações se a minha atenção dada aqui, principalmente pelo executivo central, tiver presente. Se eu não tiver atenção, nada disso funciona. Então, a professora vai ficar falando, o slide vai ficar sendo apresentado e isso só vai passar. Isso não vai ser incorporado. E eu preciso dar atenção de tudo isso aqui trabalhando ao mesmo tempo para aquilo trazer algo que faz sentido e ser incorporado na minha memória de longo prazo, tá? E aí, acho que agora eu consigo começar a responder a pergunta lá da Emanuel, né? Então, qual que é a diferença, então, né? De eu ler o material e de eu fazer testes, por exemplo. Eu vou usar essas grandes diferenças aqui, mas eu já uso o exemplo da Emanuele para reforçar com vocês. Quando eu estou lendo, eu estou colocando, como se eu estivesse colocando a informação para dentro. É uma analogia, claro que não é só isso, né? Então, eu estou tendo contato com aquilo pela primeira vez, isso está entrando no encéfalo. Quando eu estou testando, eu estou evocando, eu estou lembrando, eu estou trazendo essa informação para fora. Deu para perceber uma diferença entre ler e lembrar, né? Ou fazer um teste? E aí, para vocês entenderem essas diferenças, vamos pensar numa outra coisa que acontece durante a formação de memórias, que é, toda vez que eu lembro alguma coisa, essa coisa vem à tona e eu posso reconsolidar essa informação. Fazendo uma analogia com computação, né? Toda vez que eu abro um documento no Word, por exemplo, tem lá um texto, né? Eu estou escrevendo a minha tese, por exemplo, Manuela. Você está escrevendo a sua tese, você está inserindo informações ali. E aí você salva por cima daquele documento que você estava usando antes, né? Com alterações, né? Você adicionou essa informação que você acabou de colocar àquelas que já estavam antes, certo? Então, toda vez que a gente evoca, a gente reconsolida. E ao reconsolidar, a gente fortalece essa memória que já estava lá. E a gente traz elementos novos a essa memória que já estava lá, certo? Então, eu vou encaixando novos elementos em algo que eu já tinha anteriormente, certo? E elas podem mudar, assim, quanto mais eu vou evocando, mais elas podem mudar. E esse mudar pode ser para bom ou para ruim, né? Então, a gente pode, inclusive, modificar aquela memória de uma forma que a gente nem teria interesse. Ou, se a gente quiser, com muita vontade, modificar aquela memória com um objetivo específico. É o que acontece nas terapias, por exemplo, né? Conforme o processo terapêutico que acontece com o seu psicólogo, ele está trazendo algumas informações, ressignificando algumas das suas memórias para que você reconsolide elas de outro formato. Isso funciona muito bem para tratar fobias, por exemplo, certo? Então, é isso. Então, toda vez que eu evoco, eu reconsolido e eu fortaleço essa memória, tá? Então, voltando nesse desenho que eu coloquei aqui, quais seriam formas de estudo que estão pondo a informação para dentro? Ler ou reler o material. Fazer anotações enquanto lê ou assiste o vídeo, a Manuela já tinha falado isso lá no começo. Então, quando você está escrevendo ao mesmo tempo que você está lendo ou assistindo uma palestra, você só está colocando para dentro. Agora, se você fizer esse resumo depois, então você traz à sua memória aquilo que você estudou e faz o resumo. Aí você está colocando para fora. E para dentro de novo.
fazendo teste, fazendo quizzes, quando você está ensinando para outras pessoas sem ter o acesso ao material. Então, toda vez que você está trazendo da sua memória uma informação, você está trazendo essa informação para fora. E veja que essas coisas se complementam, né? Eu posso fazer as duas coisas. Imaginem como se fosse um caminho que você está passando numa estrada de terra. Quanto mais você vai e volta, vai e volta, vai e volta, esse caminho vai ficando mais forte, mais traçado, certo? Então, não é teste, é só teste. Até porque quando você está fazendo o teste, você lê também depois, né, a resposta do teste. Ou, se você está fazendo anotações enquanto vê a aula, mas depois você tenta lembrar isso, né, fazendo um teste, as duas coisas vão se complementar. Mas vocês entendem aqui que elas têm aspectos diferentes. E na pós-graduação, onde a gente está lendo artigos e escrevendo coisas, né, a gente faz essas duas coisas também. Toda vez que eu leio um artigo, eu estou colocando para dentro. Quando eu vou escrever o conteúdo daquele artigo que vai compor a minha escrita da minha tese, eu estou trazendo para fora. E isso vai se fortalecendo. O que ajuda muito quando você quer lembrar, porque muito artigo que você está lendo, você quer lembrar de alguns artigos, né? Quando você apresenta numa reunião de grupo, né? É muito comum na pós-graduação ter reuniões de grupo científico, então você se reúne com o seu orientador, com outros colegas, leem um artigo e alguém apresenta algum artigo, né? Então você vai contar para os outros o artigo que você leu, ou você vai discutir aqueles artigos que todo mundo leu, né? Então, essa é uma forma de, depois que você trouxe para dentro, você levar para fora. E isso ajuda a memorizar aquele artigo que você estava lendo, certo? Deixa eu ver aqui as perguntas que vieram aqui. Não faz sentido você colocar no papel, você tira do cérebro. Não faz o menor sentido. A questão é, quando você está colocando no papel, você está colocando no papel trazendo da memória? Essa é uma grande diferença, porque se você está vendo o vídeo ou lendo o livro, pondo no papel nesta mesma hora, você está fazendo um único processo, que é colocar para dentro. Se você lê o livro, vê o vídeo, foi para dentro. Depois você lembra do que você viu e põe no papel, você está fazendo dois processos, pôr para dentro e pôr para fora. Tá? Aí faz uma diferença, José Eduardo. E escrever ajuda a memorizar, então talvez, Rodrigo, só reforçando, o ideal é você escrever de memória, né? Não escrever copiando, digamos assim, tá? Isso, lembrar do zero é reescrever sem consultar nada, é exatamente isso, é você trazer da memória sem ter acesso a nenhuma informação. Ah, mas aí se eu não lembrar, tudo bem, se você não lembrar, você vai lá e olha o material. De novo, a ideia é você pavimentar esse caminho, entra e sai, entra e sai, entra e sai, até que ele fique bem marcado e bem consolidado. E exatamente, Rodrigo, não precisa escrever. Escrever é uma das formas de você trazer à mente, tá? Tem algumas pessoas, alguns estudos mostrando que a questão manual pode fazer alguma diferença, mas eu acho que a gente tem algumas evidências contrárias, tem uma coisa de geracional ali, faz sentido ser manual ou se é digitado, não é tão consistente esse tipo de resultado da literatura, tá? Para falar assim, é melhor escrever do que digitar, faz diferença escrever ou não. O que é muito consolidado, a gente tem uma literatura enorme mostrando isso, se você faz esse teste, você tenta lembrar, isso é muito bom, tá? Se esse lembrar é só oral, a princípio tá valendo, tá? E escrever o que entender com as próprias palavras é perfeito, Hector. Por quê? Quando você escreve com as suas próprias palavras, isso significa que você está ressignificando aquele conteúdo que você teve contato com algo que você já teve antes. Você incorporou isso com outras memórias, e isso fez sentido para você. E aí, colocar no papel ou falar, explicar para alguém, ajuda a consolidar essa informação. Bruna, já acabei de responder, né? A coisa do escrever e digitar. Tem trabalhos estudando isso, mas não tem consenso. Tá? Tem trabalhos que falam que sim, tem trabalhos que falam que não, mas o que tem consenso é tentar lembrar é unânime, certo? Então, sempre tem que colocar para dentro ou para fora, fazer uma de cada é melhor do que fazer dois de uma. É interessante, Melissa, é interessante tentar alternar essas práticas, tá? Sempre lembrando que tipo de coisa você está fazendo com cada uma das práticas. Até porque lembra que eu falei da motivação, né? Às vezes fazer a mesma coisa também fica um pouco maçante, ou então os testes, chega algum momento
que você já sabe, né? Você decora o teste, na verdade. Então, é legal ter formas diferentes de você acessar aquele conteúdo para justamente abordar de formas diferentes, tá? Então, sempre lembrando, será que isso aqui que eu estou fazendo está pondo para dentro ou para fora? Porque às vezes você está variando, mas está variando dentro da mesma lógica, sempre colocando para dentro, ou sempre colocando para fora. Então, se a gente tentar fazer as duas coisas, isso é o ideal, tá? Pois é, Isadora, essa é outra inconsistência na literatura. Se faz diferença escrever ou digitar, e se escrever tem que ser no papel ou se pode ser no tablet. Não tem consistência na literatura, tá? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar trabalhos que falam que escrever é melhor, e vocês também vão encontrar trabalhos que falam que não faz diferença, tá? O que eu acho que tem de discrepância? Não é que eu acho que tem, por que eu acho que tem tanta discrepância? Porque o que você está testando, lembra que eu falei que não é tão simples você fazer testes num ambiente realístico, né? Então, eu vou... testes, eu estou usando testes científicos, tá? Nesse caso, experimentos. Então, às vezes, o conteúdo, a motivação, aquele tipo de conteúdo que você está usando para fazer o experimento, pode ter maior ou menor motivação, a faixa etária pode fazer uma diferença enorme. Então, eu tenho certeza que faz muita diferença se você comparar escrever com digitar entre indivíduos mais velhos e indivíduos mais jovens. Então, tem muitas variáveis ali que fazem com que esses resultados não sejam tão consistentes, tá? Então, se você está fazendo aquilo, trazendo a informação para fora, continua fazendo. Se for escrevendo, se for no tablet, se for só gravando de forma verbal, continue fazendo, porque isso tem evidência que funciona, tá? Mas o importante é tentar sempre trazer para fora, tá? Isso que eu estou chamando para vocês, né, de usar os testes para estudar, é o que a gente chama de efeito do teste. Então, é um termo realmente que é utilizado. Então, é o efeito do teste em consolidar essas memórias, tá? E é importante vocês entenderem por que a gente acha que isso funciona, né? Entendendo o funcionamento do cérebro, o que a neurociência traz. Porque as memórias, elas não são formadas como um vídeo ou como uma fotografia. Quando a gente entra em contato com as coisas, elas não são armazenadas como uma coisa estanque daquilo que a gente teve contato, né? A forma como isso é armazenado não é exatamente desse jeito. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar uma categoria, e vocês vão pensar, não precisa falar, mas vocês vão pensar o maior número de palavras que vier à mente, uma na sequência do outro, tá? Eu vou falar a categoria, vocês vão pensando as palavras que vêm à mente dentro dessa categoria. A categoria é animais. Pensem aí um pouquinho. Pensa um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Tá bom, já deu tempo. As últimas vezes que eu fiz esse experimento, não deu tão certo assim, mas eu vou tentar de novo. Eu arrisco dizer que a maioria de vocês pensou, o primeiro animal que vocês pensaram deve ter sido ou gato ou cachorro. E, na sequência desse, quem pensou gato, pensou cachorro depois, quem pensou cachorro primeiro, pensou gato depois. Acertei? Um monte de joinhas aí, acertei, né? Tem gente que talvez ache que não, mas talvez, quanto mais longe vai ficando do começo, aí eu não consigo mais adivinhar. Então, gato e cachorro eu consigo adivinhar. Os mais da frente já vai ficando mais difícil, né? Então, cachorro, gato, rato, coelho, vaca, cavalo, galinha, pato, elefante. Uma vez eu fiz esse experimento na sala de aula, um aluno falou assim, eu pensei em dinossauro. Eu falei, nossa, o primeiro que você pensou foi dinossauro? Mas, enfim, categoria animais, tá valendo, né? Mas por que no começo parece óbvio e mais fácil de eu acertar o que vocês pensaram e depois vai ficando mais difícil? Porque a gente acredita que os animais que vocês tiveram mais contato na vida de vocês há mais tempo, provavelmente gato e cachorro. Talvez as primeiras palavras relacionadas a animais que vocês aprenderam foi gato e cachorro, né? E aí, talvez quem tem gato pense em gato primeiro, quem tem cachorro pense em cachorro primeiro, mas enfim, essas palavras são as palavras mais familiares para a gente, provavelmente, porque estão lá desde a formação das nossas primeiras memórias, muito provavelmente. Mas e as demais? Aí as demais eu não sei. Vai depender da experiência individual de cada um de vocês, tá? E tudo isso para dizer o quê? Pelo menos quando a gente está falando desse tipo de memória, né, memória declarativa, a gente vai formando, ao longo da nossa experiência, redes.
E o que eu estou chamando aqui são essas redes semânticas, tá? Então, o primeiro animal que vocês lembraram provavelmente puxou o próximo, e que puxou o próximo, e que puxou o próximo, a partir dessas redes que vocês têm formadas na cabeça de vocês. E aí, acho que respondendo a pergunta lá atrás sobre as redes neurais, né? Então, assim, mais ou menos a explicação que a gente dá é essa. Conforme eu fui, então eu tenho lá gato e cachorro, os primeiros que eu aprendi na minha vida. Eu fui aprendendo pato, rato, coelho, cada um vai aprendendo uma ordem, certo? E eu fui incorporando isso nessa memória e formando essa categoria animais na minha cabeça. Mas eles não pertencem só à categoria animais, porque conforme eu fui avançando, tanto na minha alfabetização, né, quanto no meu conhecimento de mundo, eu fui percebendo, bom, mas tem animais que são peludos, tem animais que têm penas, tem animais que estão extintos, tem animais que têm subcategorias. Então, eu fui cada vez que eu fui tendo contato com isso, e aí é aquela ideia que eu falei para vocês, de cada vez que a gente evoca, a gente salva alterações. Então, eu já conhecia gato, cachorro e pato. Para mim, eram os 3 animais que eu conhecia. E, de repente, eu falei assim, não, mas tem uns que têm pelo e uns que têm pena. Então, eu salvei gato, cachorro e pato com alterações. Aí eu fui aprendendo outros animais com pena, outros animais com pelo. Aí eu fui percebendo que esses animais que têm pena botam ovos. Mas também tem animais que têm pelo que bota ovo. Opa, peraí, então tem outra categoria aqui que eu vou ter que remanejar. Então, vocês entendem que a gente vai formando essa rede e cada vez que a gente evoca, a gente consolida de novo, reestruturando essa rede, tá? E é por isso que eu falo para vocês que cada vez que vocês vão entrar em contato com a informação, fazendo testes e evocando, e vocês vão trazendo de novo e modificando o formato de ser testado, o formato de estudo, vocês vão abordar essas redes de formatos diferentes, tá? Será que toda vez que eu fizer esse tipo de pergunta para vocês, vocês vão lembrar do mesmo caminho? Não, porque, veja, os animais, eles podem estar vinculados nessa rede de várias formas. Talvez gato e cachorro sejam sempre os primeiros, para quem já usou, já teve eles como primeiro aqui. Mas não necessariamente o pato, sei lá qual que foi o próximo de vocês, vai ser o próximo, porque o gato e cachorro também estão ligados a outros. E a experiência recente de vocês pode fazer com que um nó dessa rede seja mais evocada do que outro, tá? Então, o fato é, a gente tem essa rede formada, cada vez que a gente evoca, ela é reconsolidada e ela é reforçada na nossa memória, tá? Deixa eu ver se tinha alguma pergunta aqui. Não, vai lá, Emanuela. E também a questão da relação com o próprio conhecimento. Por exemplo, a gente vai lembrar que tem mamíferos, aí tem uns que são vertebrados, os não vertebrados. Aí você vai classificando também com conhecimentos anteriores. Aí tem os animais, aí tem os reinos. Isso que eu falei dessas subcategorias, né? Então a gente vai reestruturando essa rede conforme a gente tem um conhecimento maior de mundo sobre aquele conteúdo que já estão nas redes. Era só isso. Isso. Então, toda vez que a gente está fazendo esse processo de lembrar, a gente está puxando um nó dessa rede. E ao puxar um nó dessa rede, outros nós da rede vão sendo puxados junto, tá? Então, isso é muito interessante do efeito do teste, porque quando a gente faz um teste, a gente não está só rearmazenando aquele conteúdo específico que a gente está testando. Outros conteúdos relacionados, a gente acaba também reforçando quando a gente faz o teste. Isso que é muito interessante. Aí eu já vou falar daqui a um pouquinho dicas de como elaborar testes para fortalecer ainda mais esse efeito, tá? Então, toda vez que eu encontro a informação que eu estou procurando, ela é reconsolidada e aí esse traço vai ficando mais duradouro, mais fortalecido, tá? Então, por isso que eu falei a questão do caminho, né, que vai ser traçado. Então, não precisa ser consciente, na verdade, esse entra e sai. Porque toda vez que a gente puxa, a gente está colocando de volta também, junto com outras informações que a gente está adquirindo naquele momento que a gente está testando, tá? Então, por isso que a gente acredita que funciona, que o efeito do teste acontece e ele existe, tá? Tá, mas assim, reler parece muito mais fácil do que fazer teste, certo? Eu já respondo para você, Gabriela, espera só um pouquinho, tá?
Porque, de fato, reler é um pouco mais fácil, né? Às vezes fazer teste demora, você tem que elaborar os testes, ou procurar testes prontos, às vezes usar uma inteligência artificial que pode te ajudar com isso. Por que reler pode ou não funcionar, tá? O que a gente tem que tomar de cuidado aqui, como eu tinha falado antes, é que o ler e o reler, ele também coloca a informação para dentro. Então, ele não é ruim necessariamente, ele é bom. Ele faz parte de algo que você pode usar para estudar. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado com o reler? É o que a gente chama de ilusão de competência, que é o seguinte, quando você está relendo o material, eu estou falando do reler mesmo, então você já teve contato com aquilo, seja numa aula, seja no próprio texto, e você está relendo, ou relendo só os grifos que você fez no texto. Você sente uma familiaridade com aquele conteúdo, porque você já viu aquilo antes. E essa sensação de familiaridade dá uma impressão de que, estou sabendo tudo. Eu sei isso. Então, você fica com a impressão de competência, de que você sabe aquilo. E, saber não é a mesma coisa do que ter familiaridade com aquilo. E a gente sabe, pela neurociência, quando a gente está tendo familiaridade com alguma coisa, né? São algumas áreas encefálicas que são ativadas, aqui, por exemplo, o córtex peririnal, enquanto quando eu estou realmente evocando e associando aquilo com outros conhecimentos, são outras áreas que são ativadas, como o córtex pré-frontal e o hipocampo. E são essas áreas que eu quero ativar quando eu estou formando novas memórias. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês verem que eu não estou brincando, tá? Olha um exemplo que eu vou falar aqui. Vocês sabem desenhar o logo da Apple? Não vale olhar. Quem tem um iPhone ou iPad aí, não vale olhar, não. Pensa aí vocês. Como que é o logo da Apple? Bom, é uma maçã, né? Isso acho que todo mundo sabe. Vou ajudar vocês, A parte de baixo, ela é reta ou ela tem uma reentrância? E a parte de cima? Tem uma mordida nessa maçã? Para que lado está a mordida? Para a direita ou para a esquerda? Ela é grande, ela é pequena? Tem dente nessa mordida ou é uma mordida reta? Tem uma folhinha? Qual que é o formato dessa folhinha? Ela está presa para um lado, para o outro? Tem um caule que liga essa folhinha na maçã? Difícil, vai. Quem conseguiu lembrar, pensa aí, ou faz o desenho e me fala qual desses aqui. Detalhe, tá? Isso é um experimento real. Isso foi feito com voluntários, esse é um artigo científico. E aí pediram para as pessoas desenhar. Tem gente que desenha bem, tem gente que desenha mal. E o mais legal aqui, que é algo que eu já quero também introduzir para vocês, é que eles pediram, bom, desenha e me fala quão confiante você tá que esse é realmente o logo da Apple. Então tem lá o Confiança 8, esse aqui é o Confiança 8, esse aqui Confiança 7, olha esse aqui Confiança 8, Confiança 1, acho que não é bem assim. Então é interessante vocês tentarem fazer isso também quando vocês estiverem fazendo o teste, tá? Tô tentando lembrar, acho que eu lembrei, mas eu não tenho certeza que é isso. Vê lá no teste, anota o grau de confiança, isso é importante também. Agora, lembrei fácil, certeza que é isso aqui, não tenho dúvida, tá? Vamos lá. Vamos ver se vocês acertaram. Qual desses é o logo da Apple de verdade? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Valendo. 5, 1, 6, 5, 6, 5, 5, 3. Acho que os 5 e 6 estão ganhando, 5 e 6 acho que estão meio empatados. Beleza, então. Só que eu enganei vocês, gente. Na verdade, nenhum deles é o verdadeiro. O verdadeiro é esse aqui, É mais parecido com o 5 e o 6, de verdade. Certo? Ninguém aqui falou que não era nenhum deles, né? Então, todo mundo ali com uma confiança super alta, mas ninguém ia acertar porque eu não dei a opção certa, a não ser que alguém falasse, não é nenhum desses. E olha só que curioso, quando eles fizeram esse experimento e pediram para as pessoas desenharem, de 85 pessoas, só uma acertou. Igualzinho. Agora, quando eu coloquei, aí, de verdade, né? Colocando a opção certa, não do jeito que eu fiz com vocês, tá? Colocando a opção certa, metade conseguiu achar o correto. Então, veja, se eu falei para vocês puxar da memória, não consegue. Se eu falo para reconhecer, vocês reconhecem, mas a gente não quer só reconhecer, né, gente? Porque na prova, você tem que puxar da memória. Na vida real, você tem que puxar do zero da memória. Não dá para ficar reconhecendo. O que eu estou chamando de reconhecer aqui é justamente essa ilusão de competência que eu falei para vocês. A minha familiaridade com aquele assunto me faz achar que eu sei. Mas se eu tiver que evocar do zero, eu não consigo trazer exatamente a informação correta,
certo? Quem que levantou a mão? Acho que não, tá. Ninguém. Então, eu vou dar umas dicas, né? Como é que a gente pode aplicar essa prática de lembrar no nosso dia a dia para a gente poder estudar, por exemplo. Então, se você quiser usar testes de múltipla escolha, a dica é: coloca o teste de múltipla escolha de uma forma que você tem primeiro a pergunta apresentada e não as alternativas. Então, essas coisas de flashcards pode ajudar. De um lado tem só a pergunta, do outro pode ter alternativas. Por quê? Porque quando você tem contato com a pergunta, antes de ver as alternativas, você vai primeiro tentar puxar, fazer a prática de lembrar, para tentar justamente evocar essa informação. Ai, mas ó, não consegui, tá difícil. Aí você vai usar a estratégia do reconhecimento. Aí você apresenta as alternativas, e aí você encontra nas alternativas qual que está a informação correta. Não sei se tem alguém aqui que é professor, né? Então, fica aí a dica para os professores. Então, talvez se eu estiver usando teste de múltipla escolha para testar os meus alunos, eu estou testando muito mais o reconhecimento do que a memória. Pois é. É a dificuldade de se usar testes de múltipla escolha e você achar que você está realmente avaliando o estudante. Agora, se você conseguir, né, de alguma forma, apresentar a primeira pergunta, pedir para ele evocar e depois colocar as alternativas, talvez você consiga estimular essa prática de lembrar e aí estimular um pouquinho da evocação, tá? Quando for elaborar as alternativas, e aí serve tanto para vocês, estudantes, quanto para os professores, vamos pensar que as alternativas, então, o ideal é não ter muitas, então 4 alternativas está bom, né? Então uma vai ser correta e 3 vão ser distratores. É importante que esses distratores não sejam absurdos e sejam muito claros e coerentes, ou seja, cada uma dessas alternativas erradas seria uma alternativa certa se a pergunta fosse outra, tá? Por quê? Porque a ideia é dificultar mesmo. A ideia é fazer alternativas difíceis, porque ao ver as 4 alternativas, o aluno você vai dificultar o reconhecimento, porque todas aquelas informações são possíveis de serem verdade, certo? Então, você dificulta o reconhecimento para que a pessoa tente lembrar, tá? Então, é isso. Coloca o teste mais difícil e, ao mesmo tempo, você consolida conteúdos que não estão testados. Por quê? Se você logo em seguida dá o feedback, então acertou ou não acertou? Por que não acertou? Qual que era a alternativa correta? Lembra que eu falei para vocês que quando vocês estão evocando da memória, vocês estão ativando os nós da rede e os nós vizinhos estão sendo que meio que puxados juntos. Você não tem controle sobre isso, eles vêm, tá? Quando você apresenta essas alternativas que são distratores, mas são possíveis respostas corretas, você acaba consolidando indiretamente esses conceitos ao mesmo tempo. Você ajuda a puxar eles da rede, mesmo que você não esteja testando eles diretamente, tá? Então, se você for elaborar um teste de múltipla escolha, pense que cada alternativa vai ser a resposta certa de alguma outra pergunta, tá? Isso ajuda até a elaborar uma prova, por exemplo, um teste completo, porque você vai multiplicar em cima daquilo lá que você já estava trabalhando, tá? E é importante o feedback imediato. Por quê? Porque é importante o estudante saber se ele acertou ou não, tá? Porque é isso. Eu peguei as 4 alternativas, uma delas estava correta, as outras 3, os distratores, era errado, mas eram possíveis respostas corretas, e eu estou reconsolidando todos esses conteúdos na hora que eu estou fazendo o teste. Então, é importante que neste salvar com alterações, eu salve qual é a correta e quais são as erradas para aquela pergunta, certo? Então, ao mesmo tempo que eu evoquei, eu já tenho a informação de qual que é certa, qual que é errada, para reconsolidar da forma mais efetiva, tá? Outras formas que podem fazer a prática de lembrar: fazer desenho, fazer mapa mental, mapa conceitual, fazer diagrama, fazer resumo. Essa questão do desenho tem vários estudos, várias evidências mostrando que é bastante eficiente, tá? Porque você acaba elaborando e trazendo a informação que você aprendeu num outro formato, né? Em geral, você aprende a informação numa palestra, num vídeo, num texto. Quando você constrói uma coisa diferente daquele formato, você está exercitando isso por outros pontos de vista. Então, você traz os nós da rede de forma diferente. Então, parece que essa coisa de desenhar ou fazer mapas, diagramas, pode também ser interessante, tá? Ao mesmo tempo que você acaba integrando com outras informações que já estavam na sua memória.
super importante, né? Conectar os conteúdos de aulas diferentes. Então, toda vez que você vai estudar o material que você acabou de ter aula de hoje, por exemplo, não tenta estudar isso isolado do conteúdo da mesma disciplina, mas que você viu na semana passada. Tenta já conectar, né? Porque daí aquilo, você traz o nó da rede, já coloca uma coisa nova junto e salva com alterações já de forma integrada. Então, o estudo espaçado é importante, mas ele é espaçado e integrado, tá? Eu vou estudar um pouquinho por dia, mas esse pouquinho já tentar integrar com algo que eu estudei no passado, tá? E tentar se autoavaliar. Então, essa coisa do grau de confiança é importante. Tem vários estudos mostrando que isso que a gente chama de metacognição é você saber quanto você sabe. É super importante também. Tanto para você ter mais ou menos confiança naquele material que você está estudando, quanto para você ter justamente dicas daquilo que você está precisando estudar mais. Né? Então, estou lá tentando fazer o teste. Não lembro. Bom, primeira dica de que você tem que estudar mais esse conteúdo. Agora, lembrei, mas não tenho tanta certeza que é isso. Mas eu marco lá, tá? Minha confiança está em 50%. Acertei? Ótimo, né? Ou não, lembrei total, tenho certeza, 100%. Eu acertei? Beleza, passa para o próximo conteúdo, que esse já está bem consolidado, tá bom? Resumindo, então, gente, vamos tentar lembrar de estudar também para fora, além de estudar para dentro, né? Fazendo teste, exercícios, respondendo perguntas, pensando em exemplos da vida real. Por que exemplos da vida real é pensar para fora? Né? Porque você traz alguma coisa da sua vida e põe em prática dentro daquilo que você está aprendendo agora. Isso te ajuda a consolidar dentro dessas redes semânticas, né? Fazer resumo de cabeça ou do zero, que vocês falaram aqui, é melhor do que fazer um resumo, né, online, ele vendo ao mesmo tempo que você está lendo o conteúdo. Com feedback, então, tenta ter a resposta de forma imediata e com atenção. Não adianta tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque é tempo desperdiçado, é tempo perdido. Tá cansado, tá com sono, vai descansar e vai dormir e volta para estudar depois, porque daí você não faz nem uma coisa nem outra direito, tá? De preferência de forma espaçada. E aí é lógico, né, como parte da minha linha de pesquisa também é o sono, a Marilda tinha falado se eu queria falar de sono, se um dia a gente tiver a oportunidade eu posso falar para vocês só sobre sono também, mas dormir é super importante, gente, porque é durante o sono que a gente vai ter grande parte dessas consolidações acontecendo, tá? Então, sai da aula, né? Terminou a aula, pensa em alguma pergunta sobre aquilo que você acabou de ouvir. Então, já sai da aula pensando, né? O que você gostou dessa aula? O que foi interessante? Como que isso se relaciona com o conteúdo que você aprendeu antes, ou até de outros tópicos, de outras matérias, né? Pensar num exemplo disso para a vida. Já sai da aula estudando, fazendo a prática de lembrar, tentando relacionar aquele conteúdo com algo que você já tinha visto antes, tá? Já respondo a pergunta, pera só, eu vou terminar aqui, ó. Para quem tiver interesse, gente, essa prática de lembrar, como eu falei, é uma das evidências mais claras que a gente tem na literatura científica hoje. Então, 2 evidências que a gente tem muito claras na literatura da neuroeducação. Prática de lembrar funciona muito e metacognição e motivação. Quanto maior o saber que eu sei, e quanto maior a motivação para fazer aquele estudo, melhor o desempenho também. Esse é um livro, tem disponível no Brasil, traduzido, né, em inglês stick, como que é? Não lembro direito o termo que ele usa, mas é alguma coisa de stick, e traduzido para o português aqui, Fixo Conhecimento, que fala basicamente da prática de lembrar e traz algumas outras informações aqui bem interessantes para quem quiser aprofundar nesse tema. E uma neurocientista brasileira que é referência nesse assunto, que é a Roberta Ecuni, ela é professora da Estadual de Londrina, ou de Maringá, desculpa, eu sempre confundo, e ela fez uma tese de doutorado sobre a prática de lembrar, e ela tem estudado isso até hoje, esse acho que é um dos últimos artigos que ela publicou nesse assunto, e fala justamente desses formatos, né, quais os testes que a gente pode usar para estudar. E fica aí, então, a dica da Roberta Ecuni como uma pessoa que pode também trazer alguns conteúdos. Vamos lá ver as perguntas que vocês falaram aqui. Provas de desarrollo alternativo, acho que né, desarrollo de dissertativa, né? Pois é, então, as alternativas, elas podem ser úteis, como eu falei para vocês, se você elaborar de um jeito que você estimula a prática de lembrar antes do reconhecimento, né? A questão dissertativa, ela é mais
indicativa para o professor do que o aluno sabe ou não, mas ele também é um pouco mais difícil da gente conseguir fazer com muita frequência, né? Então, como professores, se a gente quer estimular a prática de lembrar e fazer testes, não só no momento de avaliação, mas durante a formação, é mais difícil a gente fazer com questões dissertativas, porque a gente não tem como corrigir tanto material assim. Mas as inteligências artificiais estão aí para ajudar a gente com isso, viu, gente? Eu acho que vale a pena tentar utilizar. Se tem diferença entre humanas e exatas? Tem sim, Rodrigo. Eu acho que grande parte do que eu falei aqui se aplica muito para esses tipos de conhecimento de memória declarativa. Eu não entrei em detalhes sobre os tipos de memória por conta do tempo, né? Mas são esses conhecimentos de mundo que fazem essas associações que eu falei para vocês sobre redes semânticas. Por exemplo, parece que para memórias de elaboração de fazer conta, por exemplo, né? Tem uma questão de repetição que é muito importante aqui. E aí, fazer contas talvez tenha um efeito mais interessante do que só ficar teste. Mas o fato é, tanto para fazer contas quanto para um texto, né, é muito mais importante você tentar fazer de memória do que colocar de dentro para fora. Então, assim, não faz sentido você estudar, fazer contas, olhando uma conta que você fez, porque isso é colocar para dentro. Faz sentido você fazer a conta, que é colocar para fora. Então, nesse sentido, é a mesma coisa, tá? Mas talvez alguns detalhes se diferenciem entre o tipo de conteúdo que a gente está estudando. Como que a gente pode espaçar de forma inteligente? Pois é, Pedro, tem alguns estudos tentando demonstrar isso, mas como eu falei, no mundo real, é um pouco difícil da gente fazer experimentos realistas, né? Realistas no mundo real, assim, que vão valer para a sala de aula de fato. Né? O que eu acho que é importante é, como a gente, em geral, tem vários conteúdos que a gente tem que estudar, se você só intercalar os conteúdos que você tem que estudar ao longo dos dias, e aí quando você termina, você volta naquele outro, já teria um espaçamento interessante, certo? Porque você pode ter a prova só depois de muitos meses, mas às vezes os conteúdos você vai adicionando ao longo do tempo até o momento que você vai ter a prova. Né? Então, o importante é cada vez que você for adicionando alguma coisa, você exercitar esse conteúdo que você foi adicionando para que ele já se incorpore nessa rede semântica que você estava formando antes, tá? Make Sticker, é esse o nome do livro em inglês, tá? São válidas para aprendizado de um novo idioma, com certeza, Denise, também faz sentido, até porque, como eu mostrei para vocês, quando a gente está aprendendo, no momento de aquisição da memória, a gente tem acesso, né, ao nosso buffer episódico ali, que eu coloquei como retentor episódico, ele vai trazer informações da nossa memória episódica e também da nossa linguagem, né? Então, faz todo sentido quando você está aprendendo um novo idioma. Então, cada palavra nova que você está aprendendo, cada regra nova que você aprende daquele novo idioma, se você fizer isso de forma a trazer o que você já sabe antes, seja daquele idioma que você está aprendendo, seja do seu próprio idioma, isso vai te ajudar a consolidar. Veja que aí você vai começar a fazer redes daquele idioma e uma rede que conecta com o seu idioma também, certo? Então, quanto mais você fortalecer essas lembranças, mais você consolida essas redes que vão começar meio paralelas, mas em algum momento elas vão se interconectar também, ficando cada vez mais complexo, que é muito interessante, né? Pois é, o Duolingo ele usa mais o reconhecimento, mas tem alguns exercícios no Duolingo que você tem que... Bom, pelo menos é que eu estou fazendo agora o Duolingo de japonês, e aí nesse caso você tem que escrever os ideogramas, e aí não tem dica, né? E aí eu gosto, mas de fato a maior parte dos exercícios do Duolingo são de reconhecimento. E na verdade, aplicativos de testes, historicamente, professores usam testes de múltipla escolha e não fazem testes de múltipla escolha no formato que eu falei aqui para vocês. Então, respostas absurdas, onde o aluno elimina facilmente alguns distratores, né, e sobram menos distratores. Então, tem formas inteligentes da gente usar o teste e a múltipla escolha não é de todo mal. De novo, assim como o reler não é de todo mal, né? A gente só tem que tomar cuidado com a familiaridade que o reler traz para a gente. Então, não importa muito como eu vou colocar para dentro ou colocar para fora, mas fazer isso seja da forma que for. Exatamente, Bruno. Acho que a moral da história aqui é, cada vez que você usa uma técnica, qualquer que seja ela, para estudar, pensa se você está colocando para dentro ou para fora, para você poder alternar com técnicas diferentes. Algumas que vão pôr para dentro e outras que vão pôr para fora, tá? Ao fazer contas e demonstrações, parece que exige mais raciocínio do que memória. Sinto que eu só vou ser capaz de resolver o que eu já resolvi antes.
tem como exercitar o raciocínio. O que você está chamando de raciocínio, Rodrigo, é aquilo que eu falei para vocês do executivo central, tá? Então, um exemplo disso, se eu falar para vocês uma lista de palavras, eu estava com uma lista de palavras aqui, de números, que eu usei até numa palestra antes de ontem, quer ver, ó? Se eu falar uma lista de 5 números para vocês, e falar para vocês, assim que eu terminar, me repetir de trás para frente, não é na mesma ordem que eu falei, vai ser de trás para frente, ó. 4, 7, 3, 2, 9. Vocês têm que me repetir. 9, 2, 3, 7, 4. Ao fazer isso, né, vocês têm, conforme eu fui falando os números para vocês foram retendo nesse buffer episódico, na alça fonológica, porque vocês me escutaram falar, eventualmente no esboço visoespacial, porque algumas pessoas gostam de imaginar os números conforme foram ouvindo, e manipular esses números de trás para frente para conseguir me dar a informação que eu pedi, certo? Então, toda vez que a gente está trabalhando um conteúdo, seja matemática, seja português, né? Vamos resumir os dois grandes grupos assim, eu estou manipulando informações que, de certa forma, é isso que você está falando de raciocínio, né? Então, fazer conta, por exemplo, se eu tiver que fazer uma conta de multiplicação com 3 dígitos, né? Tem gente até que imagina os números para fazer a continha. Isso é a mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês quando eu falei da memória operacional, né? A gente não costuma chamar isso de memória, mas é o que eu chamo aqui de memória operacional. Deixa eu voltar aqui. Porque a gente usa aqui esse executivo central que demanda a atenção para poder manipular o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo e o que eu estou lembrando. Então, o que você está chamando de raciocínio na prática é isso, é essa memória de trabalho, uma memória operacional. Então, passa pelas duas coisas. Como eu falei, é um pouco diferente fazer conta do que aprender a fazer uma conta, do que aprender um conteúdo de português, por exemplo, mas passa pelos mesmos processos, de certa forma. Então, quando você está fazendo uma conta, você está usando o raciocínio e a memória de trabalho que eu mostrei para vocês, do mesmo jeito que você está usando quando você está tentando lembrar alguma coisa de história, por exemplo, tá? Não parece, mas a gente usa essas mesmas estruturas, tá? Tem algumas diferenças que eu acho que não vale a pena a gente aprofundar aqui, mas se você quiser a gente pode conversar melhor sobre isso, tá? A Emanuela perguntou sobre autoavaliação, acho que em 2 pontos aqui, né? O que eu falei de autoavaliação ali é testar o seu conhecimento ou a confiança que você tem nesse conhecimento. Você pode dar uma nota de 0 a 10, quão certo eu estou dessa coisa que eu acabei de lembrar ou de uma resposta que eu acabei de dar num teste, tá? Pode ser uma nota de 0 a 10, vai ser o que funciona melhor para você. Você pode falar assim, tá bom, tá médio, né? Sei muito, sei pouco, sei médio. Também serve. É uma forma para você avaliar o quão confiante você está naquele conhecimento. Isso parece que é super importante para que você tenha o que a gente está chamando de metacognição, para que você tenha esse autogerenciamento do que você sabe, tá? O Anki para estudar línguas, eu já baixei esse aplicativo, mas eu não usei ainda, mas já me falaram dele. O problema de utilizar flashcards seria uma falha na falta de conexão com outros assuntos, porque me parece que os flashcards ficam muito isolados e aí não fazemos essas redes em desconhecimentos. Sim e não, tá? Porque você pode ir adicionando flashcards conforme você vai avançando no conteúdo daquela matéria e você trazer os flashcards que você já estudou antes também. Ou elaborar novos flashcards que vão envolver mais informações, né? Então, sei lá, eu vou dar o exemplo da neurociência, que é uma das disciplinas que eu costumo dar, né? Então, introdução à neurociência. A gente divide porque não dá. Aqui na FABC a gente faz quadrimestre, não faz semestre. Então, num quadrimestre, eu tenho que dividir cada aula, falar de um assunto, porque eu não consigo. Então, em uma aula, eu vou falar de sistema sensorial. Na outra aula, eu vou falar de sistema motor. Só que, na prática, essas coisas não são separadas, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando, que seria alguma coisa do sistema motor, eu estou ouvindo, que é algo do sistema sensorial. Mas como eu vou apresentar isso para o estudante de forma segmentada, é importante que depois que ele adquirir o próximo conteúdo, ele integre com o conteúdo da matéria da aula anterior. Porque no final do curso, no final da disciplina, tudo isso tem que formar uma rede única, um mapa conceitual único, né? Então, para quem gosta de fazer mapa conceitual, é interessante você ir adicionando os mapas conceituais, as informações no mapa conceitual, conforme você vai trazendo novas informações.
Às vezes fica ruim fazer isso, porque é que nem quando a gente falou das redes semânticas. Eu tinha montado gato, cachorro e pato, mas agora que eu aprendi que pato tem pena e gato e cachorro não tem, não dá para usar a mesma rede que eu tinha desenhado antes, eu tenho que desenhar um pouquinho diferente. Então, às vezes, o mapa conceitual, você tem que modificar ele quando você vai incluindo novas informações. Mas veja, essa modificação que você está fazendo também é um aprendizado, certo? Então, não é perder tempo ter que refazer ou reelaborar um mapa que você já tinha feito antes, tá? O que a gente só tem que tomar cuidado, né? Se eu vou só adicionando, né? Então, cada conteúdo novo eu adiciono mais um pouquinho. E vou testando sempre desde o começo, eu tenho que tomar cuidado para não saber 100% as coisas do começo e pouco as coisas do final, porque toda vez eu estou retestando a do começo. Por isso que a coisa da confiança é legal. Conforme você vai adquirindo confiança naquilo, isso aqui eu já sei, então acho que esse conteúdo eu posso deixar um pouquinho de lado e reforçar mais os que eu sei menos. Tá? Então, essa coisa da confiança pode ajudar um pouquinho com relação a isso. E também, para complementar essa resposta, Bruna, flashcard é uma forma, né, de você estudar. Você pode usar outras formas, tá? E lembrando que se você faz os flashcards com alternativas, e essas alternativas são plausíveis, como eu falei para vocês, mesmo você acertando qual que é a alternativa certa, aqueles distratores vão ajudar a consolidar aquilo que você não testou diretamente nesse teste. Tá? Então, ele também pode ser útil para consolidar aquilo que não está diretamente nesse teste, mas está relacionado com esses distratores aqui. Tá? Quanto aos testes, modelo de game, que aparece a pergunta, depois a alternativa, o aluno pode responder nos celulares, já aparece a resposta. Seria muito legal. Essa é uma forma muito bacana, Daniela, de fazer. O importante é isso, né? Primeiro ter a alternativa, a pergunta, aí a pessoa tenta lembrar, passa um tempo, lembrou ou não lembrou, né? Você pode até perguntar se a pessoa lembrou ou não, se ela não lembrou, não tem problema. Aí você apresenta as alternativas e aí ela tenta reconhecer, tá? Se é importante revisitar o teste, ou só aquele momento de avaliação é necessário. Acho que para responder essa pergunta, vale lembrar da questão da autoavaliação, né? Então, se o indivíduo já diz que ele está com confiança e ele acerta com alto grau de confiança, talvez não precise revisitar aquele teste mesmo, tá? Talvez uma vez, para ter certeza que é aquilo mesmo. Mas por isso que o grau de confiança é interessante, porque você vai tendo controle sobre aquilo que você sabe mais e o que você sabe menos. Principalmente quando você fala assim, gente, mas eu não tenho muito tempo para ficar revisitando. Ótimo, então vamos revisitar menos o que eu sei mais e vamos revisitar mais aquilo que eu tô com mais dificuldade, certo? Tipo o Kahoot, o Kahoot é bom para isso exatamente. As perguntas de neurodivergentes, é verdade, tinha essa questão. Eu acho que a principal questão para neurodivergentes, eu posso estar falando muito superficialmente, porque de fato não é algo que eu estudo em profundidade, são 2 pontos, né? Um é a questão da atenção. Então, por exemplo, se é muito difícil focar a atenção por longos períodos, vale a pena quebrar em momentos mais curtos para que a pessoa consiga encaixar aquele tempo de estudo e ficar o mais focado possível no que ela tem que estudar. Então, se é muito difícil fazer isso longo, então tem o tal do efeito prática Pomodoro, né? Acho que vocês já devem ter escutado. Você estuda, sei lá, 25 minutos e dá uma pausa de 5 ou 10 minutos, etc. Não tem muita regra, viu, gente? Importante, assim, percebeu que a atenção não tá, não adianta insistir. Levanta, dá uma volta, toma uma água, dá um tempinho, descansa e aí volta. Né? O importante é você garantir que você consegue manter a atenção naquele momento que você está se dedicando ao que você está fazendo. Tá? A mesma questão com sobrecarga de estímulos sensoriais, né? Dependendo da questão, a pessoa pode ficar muito sobrecarregada se ela tem acesso à informação por meio visual, por meio auditivo, tudo ao mesmo tempo, e aí escolher o acesso ao conteúdo pode ser útil. O que eu não queria que ficasse, eu queria reforçar um pouco com vocês, é essa ideia de que tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, e tem esses estilos de aprendizagem. Isso, a ciência já tem mostrado que não é bem assim, tá? O importante é que você consiga, tendo contato com aquele conteúdo, prestar atenção. Se para você é mais fácil prestar atenção em vídeo do que em texto, bom,
Se é mais fácil prestar atenção em texto do que em vídeo, bom também. Então, é mais interessante você conseguir manter a atenção focada naquilo que você está estudando do que ficar elaborando. Agora, se para você isso não é uma questão, vale a pena variar um pouquinho, porque como eu falei para vocês, às vezes você aborda o conteúdo de formas diferentes, isso faz puxar os nós da rede também de formas diferentes, tá? A questão do Pomodoro. E tem outra questão do Pomodoro também, que eu acho que vale mencionar, é essa coisa de pôr um timer, né? Porque daí, às vezes, você tá focado, aí o timer tira o foco, né? Eu acho que vale a pena você conseguir sacar a hora que você tá fugindo a atenção. E quando é uma coisa de leitura, eu acho que é um pouco mais fácil, que é aquela coisa, você lê 3 vezes a mesma linha para conseguir entender. Eu falei, provavelmente a sua atenção não tá boa nesse momento, e aí tentar respirar um pouquinho, tomar uma água, etc., e voltar. É uma questão de hábito mesmo, né, Rodrigo? Eu acho que é uma questão da gente ter o hábito e a disciplina de voltar para estudar depois que parou. Se parou e foi fazer outra coisa e não volta mais. Nos dias de hoje, eu acho que a questão do celular e das redes sociais capta muito a gente, né? Você para 5 minutos para responder um WhatsApp, daqui a pouco você está no Instagram e passou 1 hora, né? Então tem essa questão do hábito e da disciplina que eu acho que vale a pena também. Acho que acabaram as perguntas aqui, Marilda, você está com a mão levantada. Sim, eu não poderia perder a oportunidade de me inscrever aqui para fazer uma pergunta também. Eu vi que as perguntas estavam bem aquecidas, Paula, mas acho que a gente pode ir encaminhando também para o encerramento. Mas a minha pergunta diz respeito, assim, o que você poderia nos dizer a respeito do impacto do tempo, ou seja, da idade das pessoas em relação ao uso dessas estratégias, né? No caso, as práticas de distribuição. Então, assim, uma pessoa com 20 anos que faz uso dessas estratégias, né, tem um resultado, né, e se há dados de pesquisa em relação a pessoas na faixa de 40, 50 anos, como que isso acaba impactando também em termos de neurociência. Tá. Você deu o exemplo de 40, 50 anos, eu já estava achando que lá para o envelhecimento, eu não quero chamar ninguém de 40 anos de velha, até porque eu estou nessa faixa. Justamente, eu né? pensei na minha idade, mas a gente sabe que tem gente com mais idade aí estudando também. Mas ao longo, assim, com o envelhecimento, é um pouquinho mais para frente da nossa idade, mas daqui a pouco já estamos ali, né? Existe de fato um declínio cognitivo que é normal, digamos, não é é possível ter o patológico, né, as demências e tal, mas existe um declínio cognitivo que não é o patológico, que é o natural, que vem com o envelhecimento. O que tem sido demonstrado cada vez mais? Que o exercício, e aí exercício cognitivo, prática de lembrar seria um deles, é uma das formas da gente evitar, ou pelo menos reduzir o impacto desse declínio cognitivo. Então, nessas faixas etárias mais avançadas, o efeito do teste é ainda mais pronunciado. Qual que é a questão? Junto com, e eu chamei de declínio cognitivo de forma global mesmo, porque não é só memória, né? Mas tem uma coisa muito relacionada com atenção. Então, é muito mais difícil manter o foco da atenção com a idade. E aí, isso pode prejudicar, de forma geral, os processos cognitivos. Então, se a pessoa vai utilizar teste para estudar, releitura, qualquer uma dessas ferramentas que a gente estava falando aqui, é importante que ela tenha atenção naquilo que ela está fazendo. Por quê? A ilusão de competência vai ficar maior, né? Então, a pessoa já não prestou muita atenção, mas ela tem contato com aquilo que é familiar, ela fala, isso aqui eu já sei. É muito mais fácil da ilusão de competência atingir uma pessoa que não prestou atenção no que ela estava fazendo do que uma pessoa que estava com atenção focada na tarefa, tá? Então, funciona ainda mais para as pessoas conforme elas vão envelhecendo. Então, do mesmo jeito que se você para de praticar atividade física, os músculos vão enfraquecendo, se você para de exercitar o seu encéfalo, ele também vai enfraquecendo. Então, quanto mais a gente conseguir exercitar de dentro para fora, de fora para dentro, melhor. E aprender coisas novas é muito interessante justamente por conta dessa conexão que a gente vai fazendo com o que a gente já conhece. Então, quando para o idoso, né? Então, o idoso quer aprender uma nova língua. Por quê? Porque está afim. Ótimo, porque você vai fortalecendo o seu próprio vocabulário quando você faz isso. Então, você está aprendendo uma nova língua, mas você está reforçando o seu próprio vocabulário. Isso também é um exercício cognitivo importante ao longo do envelhecimento e com a idade. Então, é totalmente válido também nas faixas etárias daqui para frente, vamos falar assim.
Tá ótimo. Paula, muito obrigada, né? Em nome da DEAP, agradeço imensamente aí a sua disponibilidade, as informações que você compartilhou conosco, tenho certeza que serão muito úteis para todos os participantes, né? Espero que, para quem não pôde estar aqui, também possa assistir, né? Em algum momento a gente vai disponibilizar aí o vídeo para vocês. Então, pessoal, agradeço a presença, a participação de vocês também. Então, vamos encerrando aqui mais um webinário e vejo vocês nas próximas. Tudo bem? Pessoal aqui agradecendo. Obrigada, viu, gente? Valeu, obrigada. Tchau, Paula. Prazer em revê-la. Para você também, Marilda. Tchau, gente. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau.